Olá, este é o módulo de Gestão e Educação para a Saúde. Sejam bem-vindos, eu sou Rogéria Gomes da Silva, sou bacharel em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande, especialista em Gestão e Saúde pela Universidade Estadual da Paraíba, especialista em Gestão da Clínica nas Regiões de Saúde pelo Instituto de Ensino Sírio-Libanês e especialista em Docência do Ensino Superior pela Universidade Federal de Campina Grande. Este é o nosso segundo encontro, que tem por tema a gestão do trabalho e da educação na saúde e o desafio da gestão pública em uma conjuntura de mudanças na relação Estado e sociedade. Espero que vocês gostem, mais uma vez sejam bem-vindos e vamos lá. O objetivo da nossa aula de hoje é apresentar a gestão do trabalho e da educação na saúde nas diferentes nuances em que ela se expressa nos dias atuais no Brasil. É importante fazer um resgate, a partir de agora. Nós vamos fazer um pouco de discussão a respeito do cenário nacional e um resgate histórico do processo, visto e vivido até aqui, tá? A multiplicidade de comissões, conferências, comitês gestores, mesas de negociação e outros colegiados tem sido capaz de produzir políticas que estão sendo implantadas ou debatidas em âmbito nacional. Todos esses recursos eles são utilizados com o objetivo de conferir nitidez ao campo e permeando os mecanismos de caráter executivo com passos regulatórios decisivos, considerados saudáveis na relação entre os trabalhadores e o governo, permitindo a problematização de pautas importantes em torno das relações de trabalho, favorecendo a melhoria do atendimento à saúde da população. As conferências nacionais de saúde e as específicas de recursos humanos levantaram pontos fundamentais e estruturantes do campo e aprovaram grandes diretrizes consoantes às lutas políticas e às pautas de suas respectivas épocas de realização, mediando avanços e recuos entre governos e trabalhadores. Aí a gente vê que a criação da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, a NOB-RH, fruto de uma luta política nos anos de 1990, que configurou uma pauta ampla com debates polêmicos à época, espalhou-se por todo o país em oficinas que terminaram por embasar, com documentos e propostas concretas, o ciclo atual de reformas nessa área, com a participação dos representantes dos diferentes segmentos que integram a gestão participativa do SUS. A terceira Conferência de Gestão do Trabalho, realizada em 2006, teve como resultado muitas proposições aprovadas e suas conclusões deverão ser traduzidas em práticas no sistema do serviço de saúde nos próximos anos. Todo esse contexto foi bastante favorável à produção de mudanças na esfera pública no Brasil e na América Latina. Foi um momento de questionamento de modelos que se refletem em revisões de políticas anteriores, construídas na década de 90. Essa problematização constitui para a produção de novos formatos de governança das áreas específicas que integram o sistema de saúde, notadamente, e da gestão do trabalho. Esse movimento de questionamento e de construção de novas possibilidades no campo da gestão do trabalho e de educação na saúde está presente em toda a América Latina, com apoio substancial da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, com a disseminação de novas ideias e a formulação de quadros para o sistema de saúde. Em 2006, a aprovação do Pacto pela Saúde atribuiu um caminho para essa construção, resultado de um esforço das 3 esferas de governo, que definiu como questões principais a regionalização, com ênfase no Plano Diretor de Regionalização, PDR, no Plano Diretor de Investimento, PDI, e na definição de redes de atenção à saúde. Definiu também como questão principal o financiamento de todas essas ações, a programação pactuada e integrada, a PPI, a regulação assistencial e o papel das secretarias estaduais de saúde na coordenação da referência intermunicipal
e a gestão dos prestadores de serviço. Dessa forma, o Pacto pela Saúde configura-se um entendimento formal entre os gestores do SUS em suas três dimensões: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. Dessa forma, é importante que a gente relembre e discuta um pouquinho em relação ao cenário no qual esse pacto foi estabelecido, né? Havia, um cenário que infelizmente ainda é presente nos dias de hoje, porém com uma menor incidência, gestores sem qualificação formal. Nós tínhamos, muito mais forte, representantes da gestão do SUS em todas as esferas de governo sem qualificação formal. Muitas vezes, gestores, e aí a gente abre para o reconhecimento da interferência política no cenário do SUS, em que muitos profissionais, eles eram, e até hoje ainda são, nomeados por interesses políticos, por interesses pessoais dos representantes políticos, quando na verdade não se tem uma análise criteriosa da formação desses profissionais para assumirem cargos de confiança, e cargo de gerência e de gestão do Sistema Único de Saúde, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal, certo? Com isso também, um outro entrave desse sistema é a falta, a ausência de autonomia na utilização de recursos orçamentários ou contratação de pessoal. Muitas vezes o gerente do serviço de saúde, principalmente nas esferas municipais, a gente vê isso com bastante força. Esses gestores, eles não possuem autonomia para a realização, para a utilização desses recursos, Nós sabemos que há todo um financiamento do Sistema Único de Saúde repassado pela União para os estados e dos estados para o município, ou de forma direta da União para os municípios, que são para justamente financiar todas as ações de saúde de acordo com o que o município oferece. Porém, os gestores municipais de saúde, aí nós citamos os secretários municipais de saúde, eles não possuem autonomia frente a esse recurso, ficando a critério, muitas vezes, da gerência administrativa do município ou do representante da Secretaria de Administração, que por vezes não compreende também a utilização dos recursos por via da saúde e acaba questionando até serviços essenciais em diversos municípios do território brasileiro, certo? Há um outro entrave em relação à falta de planejamento das ações. Não há uma agenda permanente de planejamento para as ações anuais, de forma prévia, coordenada, participativa, com representação de todos os agentes, representantes da cadeia, da rede municipal, estadual de saúde. E aí a gente vê essas fragilidades com maior frequência na rede municipal, tá, gente? Não estou falando aqui que não exista na esfera estadual ou federal, existe também essas fragilidades. Porém, por ser um ente que já tem uma política mais formadora, mais efetivada já, até para poder existir, o Sistema Único de Saúde, a União ela tem já esse planejamento mais forte. Já quando a gente enreda para os municípios, nós não vemos com maior frequência. É muito comum identificar municípios em que as ações elas são realizadas de acordo com a necessidade ou com um evento, que aconteça. Ações de vigilância em saúde, por exemplo, que só acontecem quando surgem casos extraordinários ou casos novos de algum agravo, de saúde da população. Então, essa falta de planejamento, ela também é um grande entrave para a gerência do Sistema Único de Saúde, principalmente na rede municipal de saúde, tá? Há também um entrave gigante em relação ao gerenciamento de recursos humanos,
né? Não há uma base, uma fonte de dados fidedigna para se visualizar as potencialidades de todo o recurso humano existente no município, no estado ou na União, e com isso basear uma ação voltada para as potencialidades e para o perfil profissional de cada componente. Muitos municípios, eles possuem apenas a folha de pagamento como a principal fonte de dados desses profissionais, né? Simplesmente, aí eu preciso fazer um levantamento dos meus recursos humanos. Eu vou lá para minha folha de pagamento. Isso é um absurdo, né? Porque nós sabemos que um município, ou um estado, ou a própria União, quando não se tem uma fonte de dados fidedigna, né? Nós temos a cair no erro da ingerência, por exemplo, né? E aí também a ausência de um sistema de informação de recursos humanos, que também é um grande entrave para esse cenário, né, que a gente vê, tá bom? Dentro do contexto, né, de gestão do trabalho, nós vemos que a gestão do trabalho na administração pública brasileira, às vezes enrola, né, um pouquinho, relaciona-se ao contexto político e econômico mundial e pode ser compreendida por três grandes eixos. O primeiro deles fala sobre a mudança no modelo de Estado, de provedor para regulador. O Estado ele deixa de ser apenas o provedor dos recursos, né? E ele se torna também um regulador. Eu não posso simplesmente prover as minhas ações. Eu preciso estar à frente, eu preciso regular como essa minha rede vai funcionar. E é, né, um grande entrave quando não se tem um diálogo entre os entes representantes, ou pior, quando há o diálogo, porém não há a formação necessária que requer os representantes para essa construção de rede. O segundo eixo, né, fala sobre a reestruturação produtiva, certo? Novas formas de relação do trabalho, né, que são postas para nós diariamente, e uma delas é o que a gente vem enfrentando diante da pandemia, né? Nós vemos uma nova forma de relação do trabalho muito grande, né? O home office, as nossas aulas virtuais, né? A substituição de espaços físicos por espaços virtuais é um dos exemplos, né? E a incorporação tecnológica por, né, introduzir novas práticas e novos processos de trabalho, que aí entra também o exemplo dado ao item anterior, tá, pessoal? Quando a gente fala, né, de todo esse cenário, de todo esse contexto, a gente precisa resgatar um pouquinho as reformas políticas em um cenário de reestruturação produtiva. Se nós olharmos para décadas atrás, nós víamos essa formação, essa prática produtiva completamente diferente da prática que nós temos hoje, né? E na área da saúde não é diferente. Uma política setorial consolida-se progressivamente no interior do Sistema Único de Saúde e baseia-se nos princípios de universalidade, equidade, descentralização e controle social. A prática produtiva ela pode ser diferente de todo o contexto até de surgimento do SUS, né? Se nós olharmos de 1990 a 2020, nós vemos que essa prática produtiva ela passou por uma série de mudanças. No entanto, em todas elas, esses princípios norteadores do Sistema Único de Saúde precisam estar presentes. Nós podemos mudar o método, nós podemos mudar as discussões, nós podemos mudar o jeito de fazer saúde, mas o princípio embasador, ele tem que ser sempre o mesmo, senão há o risco de perder o foco principal da ação em saúde. Então, nós não podemos perder o princípio da universalidade, ter sempre em mente que o Sistema Único de Saúde ele é universal, né? Independente do que aconteça, independente da realidade de cada estado, é um sistema universal. Precisamos ter por base sempre que o Sistema Único de Saúde ele deve sim oferecer as maiores
os maiores olhares, as maiores ações, aqueles que necessitam um pouco mais, né? Atingindo aí o princípio, assegurando, na verdade, o princípio da equidade. Ele precisa ter por base essa descentralização, porque um sistema centralizado ele tende a não atingir todas as necessidades, certo? Uma vez que eu descentralizo, eu dou autonomia de cada ponto de ação, de cada ponto de gerência do SUS, de identificar as realidades do local, né, do estado, do município, do bairro, da região e agir ali, né? E o controle social, porque sem a participação da sociedade nesse processo, nós também tendemos ao erro ou ao fracasso, ou principalmente ao não atingimento do objetivo que é posto, tá? O processo de institucionalização desse modelo, ao longo da última década, tem reorientado a oferta de serviço pela hierarquização, né? Há uma hierarquia a ser cumprida, pela responsabilização, que aqui é um ponto muito importante para a nossa discussão, uma vez que confere a cada agente gestor do Sistema Único de Saúde a sua responsabilidade. Nós não podemos atribuir de forma centralizada, né, a responsabilidade pelas ações, pela política, pela produção, pela análise, né, de como o sistema vai ser organizado, simplesmente aos entes maiores, à União ou ao representante do Estado. Toda a responsabilização deve ser também descentralizada, tá? A reorganização das relações entre diferentes esferas de governo, porque aí elas surgem de forma complementar. Eu sou representante de saúde de um município, mas o Estado ele não está isento de corresponsabilização comigo. Ele é parceiro, ele me dá assistência, né, no processo. Ele deve ser responsável também pela saúde, pela organização gerencial de saúde do município, tá? E vice-versa. Se, enquanto Estado, eu tenho que ter o apoio dos municípios, né, até para o feedback, até para embasar aquilo que a gente vai estar sendo responsável por organizar enquanto Estado, tá? E requer também um planejamento setorial permeando por novos pactos federativos, tá bom? Ao longo dos últimos anos, as administrações federal, estadual e municipal vêm lançando mão de formas de contratação e estratégias de gestão de pessoal diferenciados, que incluem contratação temporária, terceirização por meio de serviços prestados, bolsas de trabalho, estágios, né? Contratos com entidades através de empresas ou cooperativas, contratos por órgãos internacionais, contratos privados lucrativos ou não lucrativos, contratos de gestão com organização social, convênios com organizações sociais de interesse público, né, que são as OCIPs. Então, ao longo desses últimos anos, as 3 esferas de governo, elas têm essa possibilidade, essa permissão de lançar mão de contratos com terceiros, né, como podemos exemplificar. E aí esses contratos, eles trazem uma série de questionamentos. Tem benefícios, tem malefícios, tem questionamentos em relação à efetividade da assistência a ser prestada, né? E falando especificamente do estado da Paraíba, nós tivemos, né, até o ano de 2019, através da parceria do governo do estado, uma contratação de terceiros para o gerenciamento de alguns serviços de saúde, né, principalmente da rede hospitalar, prioritariamente da rede hospitalar, de contratos de gestão com organizações sociais, né? E aí nós tivemos pontos positivos do ponto de vista da assistência prestada, porém tivemos inúmeros pontos negativos do ponto de vista da idoneidade, né, dessas organizações com dinheiro público, certo? E com a transparência
dos recursos, da utilização dos recursos financeiros, certo? A adoção dessas modalidades dá-se de forma diferente entre as próprias regiões e mesmo entre os estados de uma mesma região, ou seja, dentro de um mesmo estado eu posso ter diferentes tipos de gestão, né, que a gente chama de gestão pactuada, devendo sua expressão ser analisada em cada contexto e de acordo com o modelo de gestão adotado pelo estado, pelo município ou pela União, tá? Um exemplo. Apesar de a modalidade de cooperativas ser muito representativa na média nacional, encontraremos estados onde essa modalidade é predominante para algumas categorias, como médicos e enfermeiros, certo? A gente pode ter uma cooperativa de médicos atuando, né, como pessoa jurídica, por exemplo, ou uma categoria específica de enfermeiros e as demais categorias trabalhando de forma individual, com contratos individuais, certo? Isso, pessoal, em um mesmo setor, em um mesmo serviço. Observa-se que, de um lado, a utilização desses mecanismos tem auxiliado a gestão do SUS a dar respostas mais rápidas às demandas por novos serviços ou pela ampliação dos existentes, certo? E aqui eu abro parênteses para um exemplo de que esses serviços terceirizados, né, essa forma de gestão pactuada, como facilitadora do processo, um exemplo é a questão de aquisição de bens, de consumo, de equipamentos, que pode ser adquirido de forma direta, né? Não precisa passar, como a gente pega no serviço público de saúde, por processos licitatórios, por aguardar editais, né? Analisar propostas, observar a proposta mais econômica, enfim. Todo processo licitatório que passa por um edital, ele tem prazos, né? Existe uma série de etapas a ser cumpridas e com isso torna o processo de aquisição de serviços, de bens ou de consumos bem mais moroso, né? Quando nós pegamos o serviço pactuado, a gestão terceirizada, eles têm uma certa liberdade maior, né, para a contratação de serviço direto, para aquisição de equipamentos de forma direta, e aí dá uma certa celeridade, né, a tudo aquilo que precisa ser resolvido, ou precisa ser adquirido, ou precisa ser disposto para a população. Isso é um ponto muito positivo, né? Porém, por outro lado, a utilização dos contratos de serviço por meio da terceirização, alternando com a abertura de concursos para incorporação de funcionários pelo regime jurídico único, tem levado a problemas de ordem legal e gerencial, gerando conflitos e impasses relacionados ao campo do trabalho, uma vez que, quando a gente terceiriza o serviço, não há por parte dos entes federativos abertura de concursos públicos, por exemplo, né? E aí gera-se uma série de questionamentos, uma série de insatisfações e divergências entre profissionais da mesma classe que atuam no mesmo serviço, porém contratados de forma diferente. A gente pode ter em um mesmo hospital, por exemplo, enfermeiros ou médicos que são contratados de forma direta, né? E aí muitas vezes contratos temporários, mesmo passando anos e anos e anos no serviço, mas tem lá a sua contratação temporária, e aí não possuem a segurança, né, dos direitos trabalhistas, por exemplo, diferente de pessoas que são contratadas por empresas terceirizadas, que possuem carteira de trabalho assinada, todos os direitos trabalhistas legalizados. E aí, de fato, gera sim uma grande insatisfação por parte daqueles profissionais que não têm esses direitos assegurados, tá? E aí, gente, essas múltiplas formas de gestão e contratos mobilizaram mudanças na lógica de gestão interna dos órgãos públicos e geraram conflitos diversos pelo tratamento desigual conferido a cada ente contratado e na relação com os trabalhadores envolvidos nas tarefas contratadas pelo Estado, como eu disse até então, né? Profissionais da mesma classe, com contratos diferentes, com benefícios diferentes, reconhecimentos financeiros do seu trabalho diferentes também, e aí geram essa série de conflitos.
O relatório da Pesquisa Nacional da Estruturação da Área de Recursos Humanos das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal revelou na administração direta das SES a predominância do regime jurídico único, com 76,2% do total de trabalhadores de saúde ativos. Entretanto, não se deve desprezar o fato de que quase 10% dos trabalhadores de saúde vinculados às secretarias de saúde em 2013, ano do estudo, estavam contratados, em sua grande maioria, como temporários. Como eu disse, existem profissionais que são contratados como temporários, no entanto, com contratos de 6 meses, né, ou de 1 ano, possível de renovação por mais 1 ano, e aí vão se postergando, né, essas renovações de contratos, e esses funcionários, eles passam anos, alguns deles décadas, no mesmo serviço, no mesmo setor, desempenhando as mesmas funções, porém, com esses contratos precários de prestação de serviço. Quando a gente observa a situação dos municípios, encontramos um cenário ainda mais difícil. De 20% a 30% de todos os trabalhadores inseridos na estratégia de saúde da família apresentaram vínculos precários de trabalho, além da desproteção em relação à legislação trabalhista, certo? São aqueles profissionais que a gente até encontra que em meados do último mês do ano tem seu contrato rescindido e no primeiro mês do ano subsequente são recontratados só para que os gestores eles não percam, né, os índices de contratação de pessoal, e aí os interesses, né, pessoais políticos sejam atingidos, né, em detrimento dos interesses e dos direitos dos trabalhadores. Vamos hidratar, né, gente? E aí nós temos que, a partir da década de 1990 até os dias atuais, as administrações públicas federal, estadual e municipal ainda lançam mão dos contratos de serviços pela via da terceirização, alternando com a abertura de concursos para uma incorporação de funcionários pelo regime jurídico único. Nós sabemos que a cada dia que passa está mais difícil a questão da incorporação de profissionais por concursos públicos, né, efetivando esses profissionais. No entanto, ainda há alternação, né, alternância desse estilo de contratação, tá? No entanto, fica evidente que o fenômeno da diversidade de vínculos tensiona a convivência das equipes. É impossível, né? Seria irresponsável dizer que não, né? Que essa divergência entre as formas de contratação profissional manteria o cenário, né? Os ânimos, digamos assim, de um mesmo serviço normal, não é, né? E aí tensiona mesmo essa convivência, comprometendo as boas práticas de gerência e acirrando ainda mais os conflitos, pela não observância, em alguns casos, das proteções trabalhistas, com reflexo na atenção à saúde da população. Não há um investimento, né, nesses profissionais, não há o reconhecimento, e aí vai se gerando uma série de sentimentos negativos, de frustrações, né, e de desmotivação do desempenho desses profissionais, né? No setor saúde, essa questão se agrava ainda mais com as restrições orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que limita os gastos com pessoal a 60% da receita corrente líquida para estados e municípios, e pela necessidade de incorporação de pessoal para atender às novas demandas, né, as demandas trazidas pelas políticas de saúde, que vão desde a estruturação de equipes básicas de estratégia de saúde da família, até a gestão de serviços de alta complexidade e até mesmo fábricas de medicamentos, imunobiológicos e de outros insumos para a saúde hoje existentes em muitos estados do país. Então, há uma ampliação, né, dos serviços ofertados, há um avanço nas questões das necessidades de profissionais, porém não há um avanço na amplitude do percentual, né, da lei para que a contratação de pessoal seja maior. E aí
cada vez mais os gestores precisam precarizar os contratos para não ultrapassar a LRF. Lembrando que, quando há uma contratação de terceiro, né, através da gestão pactuada, por exemplo, as cooperativas ou as organizações sociais, esses entes terceirizados, eles são isentos das responsabilidades da LRF. Por isso se torna para o Estado, para o município ou para a União vantajoso, né, do ponto de vista de contratação de pessoal, manter um contrato com terceiros, porque aí não há essa obrigatoriedade de se cumprir até 60% da receita corrente líquida, certo? Então, as organizações, as cooperativas, elas são isentas dessa lei, tá bom, pessoal? É importante ressaltar que a LRF não é especificamente um fator limitante para a regularização da situação atual dos recursos humanos das secretarias estaduais de saúde, mas se configura em um problema mais agudo para a regularização funcional no âmbito dos municípios, né? Porque aí nos municípios há, de fato, uma rigidez maior com isso. Quando se trata da expansão dos serviços, a LRF é sim um fator limitante, né? Porém, não é o único, pois a situação fiscal dos estados e o pagamento da dívida com o governo federal também tem um grande peso. Então, entra as questões da LRF, entra as questões da situação fiscal dos estados, de pagamentos de dívida, e tudo isso vai se somando ao montante de desafios para a gestão. Nos estados com grande componente de prestação de serviço e, consequentemente, grande volume de pessoal, essa situação é mais crítica do que naqueles que vêm realizando uma adequação de funções ao novo contexto do SUS, certo? Do ponto de vista legal, vale a pena destacar que a multiplicidade de vínculos utilizados no interior do SUS nem sempre cumpre o que a legislação brasileira estabelece como padrão de proteção ao trabalhador, mobilizando ações judiciais para o cumprimento desses dispositivos. Então, não é difícil identificarmos ações judiciais movidas pelos trabalhadores contra os municípios, estados ou a própria União, para que os seus direitos, né, os seus deveres, tudo que rege a legislação seja cumprido. Ainda podem ser identificados outros fatores problemáticos que impactam o cotidiano da gestão do trabalho no SUS, merecendo reflexão crítica e dedicação na busca de formas adequadas de superação, tais como a pouca flexibilidade do regime jurídico único para a gestão do trabalho, a indefinição quanto à regulamentação do regime seletista para o setor público e os termos de ajuste de conduta, os TAC, realizados como foco na questão trabalhista, como determinante, mas nem sempre execuível pelos gestores, sem constrangimento de outras despesas também necessárias ao bom funcionamento do SUS. São inúmeros também os termos de ajuste de condutas, né, movidos pelos órgãos de controle externo, para os municípios, os estados, né, e a União, somando também ao montante de desafios, tá? Há também as questões em relação ao trabalho desregulado e desprotegido, certo? A falta de controle e planejamento sobre os gastos com o pessoal. Ora, nós não temos um serviço, né, uma fonte de dados fidedigno em relação aos recursos humanos, então há também uma falta de controle, né, com isso e planejamento em relação aos gastos com o pessoal. A falta de controle e baixa capacidade de avaliação do sistema de recursos humanos, como eu disse, né, a questão um município, por exemplo, que tem apenas a folha de pagamento como fonte de dados desses trabalhadores, já tem de fato uma falta de controle e, obviamente, posteriormente, uma dificuldade grande do planejamento de gastos com esse pessoal. E aí a baixa eficácia e efetividade dos serviços e a insatisfação dos trabalhadores com a mobilização de suas representações, né? E aí entra a questão das mobilizações com os órgãos representativos de classe, né? Os sindicatos, os conselhos.
etc. Então, os principais problemas no campo de recursos humanos, a partir dos 3 principais eixos em torno dos quais se orienta a gestão do trabalho nesse novo contexto político e econômico, são o processo de planejamento e gestão, que é um imenso desafio, a gestão do trabalho em saúde, né, frente a todos esses determinantes que nós vimos até aqui, e o desenvolvimento e a formação de recursos humanos, certo? São 3 grandes desafios, né? 3 grandes problemas encontrados no campo dos recursos humanos que devem ser enfrentados aí por todo o grupo de gestão, tá? As questões referentes à estrutura das SES, né, recursos humanos, financeiros e capacidade institucional, ocupam o primeiro lugar entre os problemas apresentados, seguidas das questões referentes à gestão de pessoas e, por último, a formação e o desenvolvimento. Surge, né, dessa forma, a necessidade de desenvolver mecanismos próprios nessa área, para melhorar o desempenho, indo além das grandes definições acordadas em fóruns e colegiado gestor. E aí, gente, isso implica reconhecer que há um consenso de que a política de recursos humanos é uma dimensão estratégica da gestão em saúde e quer os organismos responsáveis pela sua condução devem buscar a institucionalização de sistemas de planejamento que deem conta da especificidade das matérias tratadas pela área, orientados por metas e objetivos institucionais e que permitam aos gestores utilizá-los como instrumentos importantes de gestão e regulação da força de trabalho. Então, é de comum acordo, né, que essa política de recursos humanos é uma dimensão estratégica. Não pode se pensar que eu enquanto, né, hipotetizando eu na figura de um gestor municipal, estadual ou federal, vou conseguir dar a resposta positiva e satisfatória, viável para o meu sistema, se eu não conseguir gerenciar os recursos humanos existentes sob minha gestão, sob minha direção, certo? Então, o gestor que leva isso como ponto que pode ser secundário ou desconsiderado, é um gestor que tende a falhar, é um gestor que tende a entrar, a incorrer no erro, né? Porque é um dos objetivos institucionais, é uma das metas institucionais, a boa organização, a boa articulação de todo o meu recurso humano, certo? Até porque sem esse recurso eu não consigo desempenhar as demais funções. Dessa forma, o novo papel regulador do Estado aponta para a necessidade de instrumentos que possibilitem a tomada de decisão, certo? O monitoramento e a avaliação da força de trabalho e que se configurem em elementos estratégicos para a gestão do trabalho, que são o planejamento, né? É óbvio que sem planejamento de ações não se tem como fazer uma boa regulação, né, da força de trabalho, uma boa articulação e, consequentemente, uma boa gestão. Eu preciso, né, enquanto gestor, de um sistema de informação capaz de me dar todos os dados necessários acerca do meu recurso, quantos profissionais eu tenho, qual o perfil desses profissionais, onde eu vou poder investir, né, em qualificação diante da minha quantidade, diante do ponto de atuação que cada profissional esteja, né? E aí planejar e executar o controle e o monitoramento da força de trabalho, né? E também, né, oferecer formação, qualificação para melhoria dessa minha força de trabalho, poder planejar e executar todas as minhas ações. Então, sem essas ferramentas básicas, né, esses elementos estratégicos básicos, não se é possível fazer uma gestão dessa força de trabalho coerente, concisa e voltada para a necessidade encontrada, tá? Então, pessoal,
Planejar recursos humanos significa incluir essa temática no planejamento dos órgãos federais, estaduais e municipais e trazer para os fóruns de decisão política do SUS questões estratégicas como o financiamento dirigido à contratação e manutenção da força de trabalho, a qualificação dos trabalhadores e os programas de proteção à sua saúde, dando também atenção especial a um processo de modernização necessária aos sistemas que organizam essas questões para tornar ágil e transparente as ações realizadas. É de suma importância investir nisso, né, nesse ponto. E a comunicação com trabalhadores e demais órgãos dos sistemas federais, estaduais ou municipais que interagem com essas políticas. O planejamento da força de trabalho é fundamental para definir o quantitativo, o perfil e a composição dos recursos humanos necessários para atingir os objetivos da organização, levando em consideração as alterações que vêm ocorrendo nos processos de trabalho e as restrições orçamentárias. As estratégias para captação e manutenção devem ser bem definidas, certo? Para possibilitar o alcance do perfil desejado através da redução das disparidades entre as características do quadro de pessoal atual e o proposto, seja por meio de processos seletivos ou da capacitação dos atuais trabalhadores. Então, tudo isso é fruto de daqueles elementos, né, e estratégias para o desenvolvimento de ações de planejamento e execução de recursos humanos, tá? É importante também lembrar que o processo de planejamento da força de trabalho deve incorporar atividades técnicas de caráter estratégico e gerencial que envolvam a avaliação de mudanças futuras em relação ao ambiente interno e externo, deve estar presente, né, nesse planejamento, a estimativa de recursos humanos condizentes ao cenário esperado para o futuro. Então, eu tenho que pensar o hoje, mas com vistas também ao meu futuro. Isso faz parte de um planejamento estratégico, né? E a análise permanente da força de recursos humanos existente, cotejando com a oferta na formação, a existência de cursos e escolas em sua área de jurisdição. Então, é importante aqui lembrar sempre do investimento nessa formação, capacitação e atualização desses profissionais. Também a identificação de vazios assistenciais, né, de ofertas em áreas estratégicas e a elaboração de propostas de intervenção para eliminá-las ou minimizá-las. Eu preciso identificar, e aí eu só vou conseguir fazer isso com base naquele meu sistema de informação, né, que me mostre tudo. Eu vou conseguir identificar onde há vazio profissional, certo? E isso também vai me ajudar a identificar profissionais que porventura estejam sobrecarregados, né, por assumir sua função e estar cobrindo funções coadjuvantes, certo? Então, um sistema de informação bem elaborado, bem planificado, ele me oferece uma dimensão infinita de dados para basear o meu planejamento e o desenvolvimento das minhas ações. E aí também a dedicação à criação de estratégias de desenvolvimento pessoal e profissional que mantenham um bom nível de motivação entre os trabalhadores do sistema como um todo. Nós bem sabemos que um profissional que atua de forma motivada, valorizada e reconhecida é um profissional que vai dar resultados positivos, né, para o serviço no qual ele está inserido. Então, vale a pena investir nessa área. E aí, gente, é importante destacar que montar um sistema de planejamento inclui a definição de parâmetros não apenas no que se refere aos servidores do quadro do governo estadual, mas deve-se considerar o conjunto da força de trabalho, definindo quais as modalidades de incorporação de pessoal a serem adotadas, quais as funções serão consideradas típicas de Estado, quais as atividades devem ser terceirizadas e em que áreas e em que condições, e que parâmetros devem orientar a relação do Estado com o mercado de trabalho em saúde. Então, são pontos também que devem ser levados em consideração, tá, pessoal?
E aí, do ponto de vista técnico, a institucionalização do planejamento de recursos humanos no cenário atual pressupõe a capacitação de pessoal que trabalha nessa área, de modo a garantir o aporte de conhecimentos específicos de planejamento e gestão da força de trabalho, de forma atualizada e coerente com toda a complexidade que envolve as questões de saúde. Principais problemas, dentre os principais problemas, trouxemos aqui os elencados pelos gestores em relação ao recurso humano, relacionados a uma política de recursos humanos insatisfatória, que são a carência de pessoal, há sempre essa questão em relação à carência de pessoal, a insatisfação com o plano de cargos, carreiras e salários, o PCCS, os baixos salários oferecidos, os contratos temporários, que aí precarizam os serviços, a dificuldade de fixação de profissionais, porque uma vez que o meu profissional está insatisfeito, ele vai buscar um outro espaço que lhe ofereça melhores condições, e aí a rotatividade de profissionais é muito grande. A qualificação dos profissionais, porque se eu não estou satisfeito com o que estão me oferecendo, eu também não me sinto motivado a buscar uma qualificação maior, certo? E aí entra também naquela cascatinha, onde uma coisa leva a outra. E a gente precisa abrir também o olhar para elementos essenciais, que esses são elementos essenciais que devem ser considerados na elaboração das políticas específicas de cada secretaria em seu conjunto, nos colegiados instituídos pelo setor. Então, a elaboração de políticas para a resolução desses problemas não pode deixar de lado, e não levar em consideração esses principais problemas identificados pelos próprios gestores dos serviços de recursos humanos, tá? E aí a gente entra agora para observar em relação ao papel regulador do Estado e a necessidade de instrumentos que possibilitem a tomada de decisão e o monitoramento e a avaliação da força de trabalho. A criação de um sistema capaz de produzir dados para a tomada de decisão pode ser compreendida como ação estratégica, certo? Favorecendo a gestão personalizada, porque uma vez que eu identifico algo com base nos meus problemas, nas minhas dificuldades, nas minhas fragilidades, nos vazios assistenciais encontrados, nas potencialidades de cada profissional, no perfil de cada profissional, eu vou conseguir desenvolver um plano que vai embasar a minha decisão bastante estratégico, e vai favorecer a minha gestão, certo? E aí eu falo sempre minha, enquanto me exemplificando como gestor, tá, gente? Guia para a eleição de prioridades, eu vou conseguir, uma vez que eu planifico tudo isso, eu consigo elencar as minhas principais prioridades. Colabora na definição de instrumentos gerenciais que integrem os planos de ação para a área. E os bancos de dados vêm aí como um instrumento valioso para subsidiar processos negociais que integram as políticas de gestão do trabalho no SUS, beleza? Um sistema de informação bem delineado favorece o fluxo de informações nas instituições. Isso aqui é inquestionável, Criando um relacionamento dinâmico entre as unidades, departamentos e setores da organização, representando, portanto, uma base concreta para um processo gerencial que dê estabilidade ao sistema e, no caso da saúde, pode ser um instrumento valioso para a implantação de um sistema de gestão do trabalho. Outro desafio para a gestão do trabalho, do trabalho em saúde, é a estruturação de um modelo de gestão de pessoas compatível com o modelo de gestão adotado pelo Estado. Nesse modo particular, o plano de cargos e carreiras e salário foi sempre um caminho apoiado pelos trabalhadores em conferências nacionais e outros fóruns específicos sobre o tema recursos humanos. Um novo modelo de gestão integrada prevê um processo de gestão e desenvolvimento institucional voltado para resultados institucionais, organizacionais e individuais e, portanto,
que abriguem a possibilidade de se institucionalizar mecanismos de remuneração variável, gratificações por desempenho, localização e qualificação, valorizando assim, gente, o trabalho do profissional, né, e motivando cada vez mais, favorecendo o resultado positivo do Sistema Único de Saúde, a acreditação no Sistema Único de Saúde, né? E tudo o que a gente discutiu também lá na primeira aula, tá? A implantação de uma gestão integrada do trabalho em saúde pressupõe alguns tópicos, né? Que são a definição de carreiras próprias de Estado, critérios de mobilidade, ascensão e desenvolvimento na carreira, que isso é muito importante, uma vez que eu tenho vistas à ascensão, ao desenvolvimento na carreira que eu me proponho a assumir, eu vou me empenhar e me profissionalizar cada vez mais, né? Eu vou me dedicar cada vez mais à minha profissão, certo? Impacto orçamentário no plano de gestão, no orçamento da saúde do Estado e ou do município, correspondentes estratégias de implantação com as secretarias de administração dos estados e municípios e suas correspondentes políticas para a gestão de pessoas em suas esferas de atuação, tá? E aí a gente vê que, em relação à qualificação da gestão e à formação para o trabalho e o crescimento profissional, nós temos que, levando em consideração que houveram transformações significativas no âmbito da gestão do trabalho no SUS, faz-se necessário considerar fatores importantes no processo de mudanças na gestão do trabalho, que incluem o desenvolvimento de novas competências dos trabalhadores, implicando a redefinição das formas de recrutar, selecionar, treinar e manter os profissionais em suas respectivas atividades, tá? A heterogeneidade de vínculos é outro fator importante que compõe esse conjunto de transformações. As novas formas de contrato mudam radicalmente os mecanismos de ingresso e a manutenção do trabalhador, estabelecendo novas relações de trabalho e acarretando que os gestores, em todos os níveis, tenham que adquirir competências que os habilitem como negociadores e administradores da força de trabalho. Dessa forma, gente, um avanço importante da estruturação da política de gestão do trabalho no Brasil foi a assimilação do conceito de gestão do trabalho em substituição ao de recursos humanos, que objetiva pelo deslocamento de sua vinculação à ciência da administração. É importante lembrar também que aparecem com mais vigor nesse contexto a solidariedade e a necessidade de organizar redes de cooperação capazes de apoiar um caminho de correção dos desequilíbrios existentes entre as realidades dos diversos países. Com o reconhecimento da importância desse enfoque na humanidade, a Organização Mundial de Saúde conferiu destaque particular ao tema dos recursos humanos, dedicando essa década à busca de esforços que visem a redução das desigualdades, conferindo um tratamento mais adequado ao trabalhador de saúde, o que significa um reconhecimento mundial a todos esses profissionais que dedicam sua vida, né, a um projeto, né, uma política de saúde de qualidade e pública para toda a população nacional. E aí, gente, valorizar as carreiras estruturadas com estímulos à progressiva formação dos trabalhadores, além de resguardar o princípio da diversidade na composição da força de trabalho, incentivando talentos, construindo mecanismos inclusivos que complementem as políticas afirmativas, levando em consideração a raça, a cor, o sexo, a orientação sexual e os portadores de necessidades especiais, são tendências adotadas em todo o mundo e também no Brasil, notadamente pelas suas diferenças regionais. E com isso, permitindo que os profissionais atuantes no Sistema Único de Saúde não caiam ou não incorram no comodismo, né? Porque uma vez que eu não sou valorizado ou que não é levado em consideração as minhas características pessoais e profissionais, eu não me sinto motivado a melhorar, a ser cada vez um profissional de excelência. E aí eu caio naquele comodismo, naquela linearidade, né, de insatisfação, certo?
E o modelo de gestão integrada prevê um processo de gestão e desenvolvimento institucional voltado para resultados institucionais, organizacionais e individuais e, portanto, que abriguem a possibilidade de se institucionalizar mecanismos de remuneração variável, gratificação por desempenho, localização e qualificação. Então, pessoal, com isso a gente conclui que os recursos humanos são base dos sistemas de saúde, né? A contribuição do trabalhador é o fator essencial para a melhoria da qualidade de vida e saúde, e né, isso aí também é um ponto inquestionável. O trabalho em saúde é um serviço público de responsabilidade social. É necessário o equilíbrio entre os direitos sociais e as responsabilidades dos trabalhadores da saúde e as responsabilidades dos cidadãos também, que merecem atenção e direito à saúde. E concluímos também que os trabalhadores são protagonistas do desenvolvimento e melhoria do sistema de saúde, né? Gente, sem os trabalhadores nós não temos ações, né, em saúde. O desenvolvimento dos recursos humanos em saúde é um processo social, não exclusivamente técnico, orientado para a melhoria da situação de saúde da população e da equidade social, por meio de uma força de trabalho bem distribuída, saudável, capacitada e motivada. Esse processo social tem o conjunto dos trabalhadores de saúde como um dos seus principais protagonistas, tá? E é importante também, né, com tudo isso, pensar em como melhorar os sistemas de gerência de recursos humanos para oferecer melhores condições organizacionais de trabalho, como reduzir, né, e aí ficam, né, como questões para a gente, como reduzir pessoal na área em que estão perdendo importância e aumentar áreas de importância crescente, né? São questionamentos para os gestores, né? Eles precisam identificar isso e só com base em um sistema de informação pronto, né, capaz de oferecer tudo isso, um planejamento conciso, eles vão conseguir encontrar as respostas desses questionamentos. Como criar uma imagem positiva das condições de trabalho, particularmente em setores tradicionalmente vistos como desfavoráveis, tais como de atenção à saúde, e como dar conta da educação permanente desse pessoal, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Essas são as principais referências utilizadas. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá? Um abraço e até lá. Tchau, tchau.